Olá, aqui é a Cris. Hoje eu queria falar com você sobre ideias fracassadas, mas não no sentido de uma ideia que não deu certo, mas no sentido de uma ideia que não deu certo porque ela não foi pro ar. Você já se pegou tendo ideias incríveis que você quer colocar e você acorda naquele dia que você tá assim, meu Deus, que ideia, eu preciso desenvolver essa ideia e tal, você tem aquele sonho daquele projeto maravilhoso que você quer colocar e simplesmente existe uma guerra mental dentro de você que não permite que você coloque essa ideia no mercado, que você coloque essa ideia a teste. Por quê? Porque a gente, às vezes, em muitos casos, a gente tem medo das nossas ideias fracassarem. Só que quando a gente tem esse medo que as nossas ideias fracassem e isso inibe a gente de testar aquela ideia, automaticamente você já está fazendo com que a sua ideia fracasse. Porque uma ideia que não vai pro ar, que não é testada no mercado, ela é uma ideia fracassada. Então, essa é a questão que eu queria trazer você a pensar a partir de agora. Quantas ideias você já teve fracassadas na sua vida? Quantas vezes você acordou com muita vontade? Às vezes você passou meses com vontade de ter um projeto, de colocar aquele projeto no ar, de colocar aquilo ali pra frente e simplesmente por um monte de guerras mentais na sua cabeça, você que te inibe de colocar, às vezes uma dificuldade, às vezes é uma coisa que você ainda não aprendeu ali da parte técnica pra colocar e você deixa aquilo tudo ir te procrastinando, enrolando, quando você vê, você olha pra um lado, olha pro outro, não testou a sua ideia, não sabe se ela vai dar certo, não tem números, não tem métricas, não tem nada que te diga ali na prática, no real, se aquela ideia vai funcionar, se aquela ideia vai dar certo. Então, uma coisa que eu queria te alertar aqui agora é que uma ideia de negócio, para ela ter chance de dar certo, para ela ter a possibilidade de dar certo, ela precisa ser colocada à prova de balas. E como é que você coloca isso à prova de balas? Colocando essa ideia no mercado. E não é que você tem que fazer isso obrigatoriamente de uma forma imediata. Não, mas você tem que colocar um prazo, uma data para você começar a viabilizar a sua ideia, porque existem muitas pessoas, mas muitas pessoas, muitos empreendedores que às vezes passam anos e anos e anos e meses e anos procrastinando as suas ideias, construindo ideias fracassadas, nesse sentido daquelas ideias que você não foi para cima delas, não foi em busca, não arregaçou as mangas, não colocou em prática, não lutou, não trabalhou por uma ideia. Toda ideia, a parte criativa da ideia, ela é muito agradável. Então, quando a gente tem uma ideia de um negócio, que a gente quer fazer um projeto, colocar um projeto no ar, isso é muito agradável, é muito legal, porque você fica animado, você fica energizado. Na hora de botar a mão na massa mesmo, de arregaçar a manga, de passar ali pelo sofrimento do negócio, para colocar aquilo lá, é aí que o mundo dos negócios separa o joio do trigo, separa os meninos dos homens, separa as mulheres das meninas no mundo dos negócios. E é aí que eu te falo, começa a colocar suas ideias para serem testadas. Não tenha medo de uma ideia não dar certo, não tem problema se a sua ideia não dá certo. Às vezes você tem um projeto incrível que na sua cabeça tá incrível, você tem que colocar isso no mercado para você ter a percepção e a possibilidade de dar certo ou não. Porque para mim mais vale uma ideia fracassada porque eu fui pro mercado, coloquei ela lá, testei, ela não funcionou, do que aquelas ideias que ficam no papel, do que aquelas ideias que ficam na nossa mente, na nossa cabeça, que a gente não viabiliza, que a gente não faz, mesmo que às vezes não vai ser de uma forma perfeita, você não vai conseguir, coloca isso na sua cabeça, você não vai, definitivamente, não vai conseguir viabilizar a sua ideia de forma perfeita para colocá-la em prática. Não, as ideias elas vão sendo lapidadas e otimizadas conforme a gente vai colocando ela em prática, a gente vai colocando ela em ação. É igual pensa num produto digital, você quer lançar um produto 100% digital, quer fazer um lançamento, tá? Você colocou aquela ideia no mercado, às vezes você fez a sua primeira turma, às vezes você tem ali pouquinhos alunos, aí você vai trabalhando naquela ideia, otimizando aquela oferta, aumentando o volume de tráfego, trazendo mais pessoas, otimizando, aí você lança uma segunda turma e você consegue alguns novos alunos. E eu tô dando só um exemplo aqui, mas no decorrer que você vai ensinando, né, colocando aquele curso em prática para os alunos, o próprio feedback dos alunos vai te ajudando a melhorar e você vai otimizando, vai lapidando e aquela ideia sua vai se transformando naquela bola de neve de um negócio próximo do que a gente chama. Mas para isso você tem que quebrar suas crenças, quebrar os seus medos, quebrar essas coisas que te impedem, essas inibições que te impedem e colocar suas ideias em prática, colocá-la no mercado. Não fica com medo de entender se a sua ideia vai dar certo ou não. É só colocando ela no mercado que você vai entender de forma clara quais são os pontos que você tem que melhorar, o que não tá tão legal, o que tá bom, quais são os pontos fortes da sua ideia, quais são os pontos fracos da sua ideia. E nesse processo
você vai construir uma ideia que cola, né? Uma ideia de sucesso, que a gente chama uma ideia que dá certo. As ideias que dão certo, as ideias de sucesso, são aquelas ideias que foram trabalhadas, que foram colocadas à prova, que foram modificadas, otimizadas e chegaram num momento onde elas entram num processo de consistência, de crescimento, de resultado. Então, cuidado para não ter muitas ideias fracassadas. Cuidado para você não ficar com esse monte de entulho de ideia ali, às vezes, na sua cabeça por meses, dias e dias e não colocar isso à prova. Você precisa vestir a camisa da sua ideia e ir pra cima dela, colocar ela pra jogo, sem ter medo que fulano, ciclano, beltrano vai pensar, e se não der certo, não deu, ela foi fracassada porque você colocou no ar e testou. É bem melhor isso do que você ter uma ideia fracassada que não foi pro ar. Todas as ideias que não são testadas são ideias fracassadas. Pensa nisso, comece a colocar isso no ar. E se você tem alguma ideia que você tá energizado, querendo colocar no ar, querendo ir pra cima com essa ideia, deixa aqui pra mim nos comentários e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!